Boa noite a todos. Hoje à noite eu quero pregar sobre o tema o convite de Deus através da igreja. E para isso eu quero convidar você que ama a Bíblia, que gosta de examinar as Escrituras. Nós vamos para o último livro da Bíblia, Apocalipse, para o último capítulo, quase chegando ao fim das Escrituras. E o meu interesse é saber se você, amado irmão, está lendo a Bíblia. Já tem passado esse ano todo, de Gênesis até Apocalipse. Se você tem feito isso, chegando em Apocalipse, você volta de novo, né? Para esse episódio, essa marcha gloriosa de conhecer a palavra de Deus. Hoje à noite eu quero tratar sobre este assunto e nós vamos abrir nossas Bíblias lá naquele capítulo 22 para o versículo 17. Aliás, é um texto que deve ser conhecido, se não for ainda, de vocês. Diz o seguinte: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Por que me veio este texto? Porque a igreja precisa conhecer. Quando eu falo a igreja, eu estou falando a igreja de Deus em qualquer parte. Então, não estou referindo à minha igreja meramente. Ela deve fazer isso. Mas eu estou falando a todos os crentes. E normalmente é numa igreja local, uma igreja boa, uma igreja onde a palavra de Deus é pregada seriamente. Essas coisas são ensinadas. Tem muitas coisas que a gente aprende à medida que a gente vai ampliando o nosso conhecimento bíblico. E aqui, irmãos, está o trabalho claro que Deus entregou à igreja de convidar o mundo. Olha, eu sou alguém que crê profundamente nas doutrinas da graça. Eu não somente creio, mas eu prego. E vocês que estão me ouvindo há tempo já podem perceber o que eu prego. E pela pregação vocês sabem qual é a teologia desse pastor. Minha teologia é firmada nas doutrinas da graça. Essa é minha espada de batalha. Mas notem, eu creio que Cristo morreu pelos eleitos. Mas eu creio, por outro lado, que é a função da igreja convidar. Que esta é a missão da igreja. Isso aparece aqui no final da Bíblia. Deus colocando a igreja juntamente com o Espírito Santo para esse trabalho. E eu quero mostrar aqui esse trabalho da igreja. Deixa eu, antes de tudo, fazer uma diferença aqui. A igreja não foi convidada ou chamada para pregar. Ela foi chamada para testemunhar. Veja bem, eu vou colocar a coisa bem clara aqui. O chamado à pregação é um trabalho dado a homens, não mulheres. A homens que Deus chamou para essa função. Quando ele diz para pregar, ele está entregando essa responsabilidade para aqueles que ele confiou o seu evangelho. Mas então você pergunta, pastor, os crentes não pregam? Não. Os crentes testemunham. Eles estão no mundo para brilhar esse testemunho. E esta é a função contínua da igreja. Vocês
vamos perceber no versículo, como o verbo sempre está no presente. Quase, não é comum isso, né? Mas nota nesse versículo, o Espírito e a noiva dizem, não disseram, dizem. Aquele que ouve, diga. Então, no imperativo, né? O que tem sede, venha. E quem quiser, receba. Está vendo? A função da igreja. Então, vamos pensar nisso aqui. Não é a tarefa de cada crente chegar e pregar. Pregação é totalmente diferente. E até eu posso afirmar para vocês todos que a beleza da pregação, a glória da pregação, quase não se ouve mais hoje. Tiraram isso da frente. Mas eu não quero tratar sobre a pregação. Eu quero tratar o que o texto diz. Então, para isso, eu quero dar assim o pano de fundo do texto. O que vem aqui. Uma lição preciosa, incrível, aqui em Apocalipse, é que é um livro, é uma carta, que mais fala sobre as mulheres, mas de uma forma simbólica. Por exemplo, a igreja é chamada de quê? A noiva. Vocês estão vendo o texto aqui? E irradia isso em toda esta carta. As 7 igrejas da Ásia representam a noiva. Outro personagem simbólica que aparece é a grande meretriz. Aparece aquela mulher no capítulo 9, se não me engano, que representa Israel, né? E aparece também a grande meretriz. Então, deixa eu expor aqui para os irmãos, rapidamente, qual é essa diferença? A meretriz faz um contraste com a igreja. Na Bíblia só tem 2 mulheres, assim, na linguagem divina. A grande meretriz e a noiva. Está vendo aqui? A grande meretriz é a composição de todos os não salvos no mundo. Que no final, eles reunirão todos para celebrar o mundo, o anticristo, o falso profeta. Na realidade, por detrás de tudo isso está o diabo. É a grande meretriz que terminará em uma derrota completa. Vocês podem ver que esses detalhes aparecem na grande Babilônia, como vemos no capítulo 18. Mas aqui não. A igreja é outra coisa. A igreja é a reunião de todos os salvos no mundo, compondo a igreja de Cristo, que ele comprou com seu sangue. Paulo fala sobre isto, em Atos capítulo 20. E o Novo Testamento está cheio disso. Cristo amou a igreja. Então esses crentes todos fazem parte da igreja. Então, quando Cristo subiu, queridos irmãos, ele deixou a função, os trabalhos dele, por assim dizer, a agência dele com a igreja. Então, eu vejo hoje a falta de um respeito por uma igreja local. Nós não devemos respeitar mentiras, mas uma igreja séria, bíblica, com o seu pastor, com sua organização, deve ser respeitado. E os crentes devem saber disto. Não existe uma igreja individual. Não existe. Alguém diz assim, eu sou uma igreja. Não é verdade. Igreja é um grupo, é um coletivo de pessoas. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei. Uma igreja tem responsabilidade, tem doutrinas, tem disciplina, tem um pastor para ensinar, ou dependendo do tamanho da igreja, tem vários pastores.
Então, o crente que não se subordina a uma igreja local, uma igreja onde está o seu pastor, pode ser ensinado, disciplinado, humildemente, então está fora da vontade de Deus. Então, vendo deste ângulo, nós entendemos o que está dizendo aqui, quando termina a Bíblia. O Espírito e a noiva, dizem. Outro detalhe aqui, irmãos, é o seguinte, é que o Espírito Santo faz o trabalho dele com a igreja. Deus sempre, o Deus invisível, ele tem elementos visíveis. É Deus usando homens no meio dos homens. Você vê isso na Bíblia. Deus sempre está usando homens para lidar com homens. A igreja é composta de homens e mulheres crentes, que estão no mundo, no meio dos mortais, dos incrédulos. Para quê? Para dar o seu testemunho, como nós vemos aqui. A igreja é uma agência viva, onde habita o Deus vivo, está vendo? Sem o Espírito de Deus, ela é morta, não existe igreja sem o Espírito de Deus. Então é importante termos esses detalhes aqui. Eu espero que nessa introdução eu tenha lançado luz para o entendimento disto. Então eu tenho basicamente aqui 3 assuntos para serem tratados nesta noite. Primeiro é que nós vemos a noiva no comando do Espírito. O Espírito e a noiva, dizem. E eu dou louvores a Deus, porque a responsabilidade como igreja é muita coisa séria. Paulo levava isso a sério. Ele cuidava da igreja com um zelo extraordinário. Deus não chama qualquer um para cuidar do seu povo. Não. Deus não entrega a sua igreja sob os cuidados de elementos que são deturpadores, que não foram chamados para aquele trabalho. Vocês lembram de João Batista? Já no final do ministério dele, ele diz: a noiva é do noivo. Ele diz isso. Eu sou apenas um servo. Ele estava como que dizendo que eu diminua, que ele cresça. Então, os servos de Deus apagam as suas luzes para que Cristo seja glorificado na igreja. Quando homens, pastores, líderes começam a aparecer, eles estão tirando a glória de Cristo. Nós na igreja devemos apagar nossa candeia para que Cristo reflita a sua glória, que a igreja veja o seu Senhor. Vamos então ver o trabalho do Espírito Santo. Bom, em primeiro lugar, o Espírito Santo, ele tem uma função na igreja. Nós temos aqui essa teologia maravilhosa, o trabalho do Espírito Santo, como ele veio, como Jesus fala dele no capítulo 14. Ele é chamado de João, né? Ele é chamado de Consolador. Ele faz isso em capítulo 14 e capítulo 16. Ele é o Consolador que vem para guiar a igreja. O trabalho do Espírito Santo na igreja é incrível. Ele veio para ser habitação contínua na igreja. Ele nunca abandona os crentes. Ele está ali fielmente. E esse é um serviço tão glorioso que vale a pena estudar. Eu não vou tratar disso profundamente hoje à noite, tá? Mas eu só quero lembrar os irmãos que essa é a função. Ele habita em cada crente. Cada crente é o santuário do Espírito Santo. E ele faz o trabalho através da igreja. Foi assim que ele fez com os apóstolos, orientando, chamando. E é assim que ele faz com a igreja. O Espírito de Deus, eu quero acrescentar isso, eu nem coloquei aqui
nas minhas anotações, mas eu vou acrescentar isso, tá? Porque há um conceito errado de revelação extra hoje. Sobe no púlpito, alguém diz, Deus me revelou. Não, Deus não trabalha assim. O Espírito de Deus trabalha pela palavra. Tá? O instrumento do Espírito de Deus é a sua palavra. Pronto. Um pastor que não prega a palavra de Deus, ele está errado. Tá? Vai trazer problemas para dentro da igreja. Então, ele veio para habitar. Nosso professor é o Espírito. Eu posso fazer o trabalho de pregar, de ensinar, outros pastores fazem a mesma coisa, tá? Mas quem ensina, quem exorta, quem consola é o Espírito. Ele utiliza a gente. Nós somos porta-vozes de Deus, como os profetas foram, mas a tarefa é dele. Tá? Quando o dia eu sair deste mundo, quando eu for levado pela morte, então outros vão ocupar. Nunca faltam os mensageiros do Senhor. Ele também veio para ser o consolador em cada crente. Os crentes sabem disso. Tá? Ele veio para nos consolar. E neste mundo a gente precisa, os crentes, cada crente individualmente, precisa desse trabalho do Consolador. Tá? Outro detalhe, ele veio guiar o povo em toda a verdade. Eu estou enfatizando isso como que se eu estivesse querendo bater com um murro aqui em cima. Mas eu estou enfatizando isso porque há tanta mentira hoje, irmãos. Tanta mentira. E nós precisamos voltar para a verdade. O Espírito de Deus nunca erguerá uma mentira. Ele nunca coloca um veneno nos ensinos dele. Nunca. Ele dá a sua água límpida. A luz vem brilhando, tá? E queima tudo que é mentira. A igreja tem que estar cercada dessa luz radiante da verdade. O pastor deve estar completamente tomado da verdade, irmãos. Eu tenho recomendado os pastores novos, voltem para a Bíblia, leiam a Bíblia, leiam, para vocês se lotarem da verdade. Outro detalhe, o trabalho do Espírito Santo é de preparar a igreja como noiva. Esse é o trabalho dele. Inclusive no Velho Testamento, ele é até tipificado na vida de Eliezer, o servo de Abraão. Quando ele é mandado para buscar uma noiva para Isaac, ele vai e traz Rebeca, né? Ali é tipologia bíblica, né? Abraão simbolizando o pai, o Espírito Santo simbolizado em Eliezer e Isaac tipificado no filho. Muito bem, então ele veio para isto e o trabalho dele é preparar sua igreja. Nós fazemos parte disso. O trabalho do Espírito Santo é usar a minha voz, a voz de outro pastor, nossas mãos, nosso ser, né? Ele quer nos tomar, pastores, diáconos, ensinadores, para encher dele. Olha como nós estamos precisando de homens cheios do Espírito Santo para o trabalho de Deus em nossos dias. Preparar a igreja. A igreja não é preparada para ser clube. A igreja é adornada para ser apresentada naquele dia. Paulo sentiu isso na pele, quando ele escreve, para preparar-vos como noiva bela para o noivo naquele dia. O dia do casamento não chegou, o trabalho continua, a esposa está sendo adornada, os verdadeiros crentes são fortificados e fortalecidos na verdade, há uma unidade na igreja. Então, esse é o trabalho do Espírito Santo. Outra coisa, ainda nesse aspecto, é que ele faz diferença entre a noiva de Cristo e a grande meretriz.
Veja bem, o que está acontecendo hoje é que os crentes não estão separados, né? Eles, pelo contrário, entraram no mundo, se uniram com o mundo. A Bíblia diz, sai do meio deles. A igreja moderna diz, entra no meio deles. Veja bem, não estou dizendo aqui que você tem que viver isolado. Não. Eu estou dizendo que separar no coração para Deus. A igreja é dele. Então como é que eu vou misturar com o mundo? A Bíblia diz, sai do meio deles. Não imiteis as obras infrutíferas das trevas, né? Não conformeis com este mundo. Está vendo? Exortações para a igreja se separar. Eu li de Martin Lloyd Jones, ele disse que o maior problema atual com a igreja de Deus é que ela não está separada do mundo, ela misturou com o mundo. E isso é sinal de que haverá juízo. Deus muitas vezes mexe com o mundo todo, traz aflições para o mundo, traz problemas, mortes, permite doenças como nós estamos vivendo hoje, para mostrar à igreja, para acordar a igreja, que a igreja precisa de uma varredura, e é Deus quem faz isso. Outro detalhe aqui que eu considero de extrema importância, eu estou no texto ainda, tá, queridos irmãos? Os irmãos estão vendo que não é uma mensagem expositiva, é textual. E quando é uma mensagem textual, eu tenho que pegar textos na Bíblia inteira para tratar daquele texto. Vamos lá. É um privilégio ser participante da igreja. É um privilégio eterno ser um crente. Se você acha um peso ser crente, você não compreendeu a verdade. Tem muitos não crentes dentro das igrejas. Muitos. Mas eu quero tratar sobre isso agora, mostrando que para ser crente é preciso ter se convertido mesmo. E conversão na Bíblia significa o quê? Na linguagem simbólica da Bíblia, é estar vestido de vestimenta branca. Não estou dizendo que a igreja tem que usar um uniforme só. Todo mundo vestido de branco. Não. Estou falando simbolicamente. O branco, vestimenta branca, significa pureza. No mundo como temos hoje, né, nem falam mais disso. A brancura de um véu de uma noiva nem significa mais pureza, porque moças já casam, já antes tendo relações sexuais, se envolvem. Então tira a pureza, estraga tudo, né? Mas notem, quando o homem se converte de coração, ele é trajado de veste branca, é um salvo. Ele está, vamos dizer assim, revestido de Cristo. É a linguagem bíblica. Vocês não vão entender, mas é revestido de Cristo. Aceitável perante Deus. De tal maneira que Deus vê o crente inocente, sem culpa, porque está revestido de Cristo. Isso é mostrado também em pureza e santidade. E aqui que nós reiteramos o assunto de separação. O crente, mesmo com luta contra a carne dele, luta contra este mundo, luta contra a ferocidade do diabo, né? O crente, ele deve ser puro, com a pureza do Senhor na vida dele. E nós devemos entender essas coisas. Vamos então, queridos irmãos, para outra coisa. O crente deve participar da igreja como um corpo e exército que luta pela verdade, conforme diz 1 Timóteo capítulo 3. E nisso aqui, queridos irmãos, eu quero enfatizar bem. Por quê? Lutamos pela verdade.
Enfatizo isso, irmãos, por causa da falta de zelo pela verdade hoje. Falta de zelo pela verdade. O mundo está tão impregnado nas chamadas igrejas evangélicas hoje de mentiras. Mentiras. Não tem nada a ver com a Bíblia. Então está faltando homens armados da verdade. Então o evangelho, alguns até me acham que eu sou durão, que prego muito durão, que ninguém fica na minha igreja por causa da mensagem. Mas sabe de uma coisa? Essa mensagem que eu prego é fidelidade à Bíblia. É para que você que diz que é crente tenha plena convicção de que a mensagem, de que a verdade entrou lá no seu coração. Porque se não entrou, você vai fugir. O evangelho atormenta quem não é verdadeiramente crente. É fogo a Bíblia. Queima. Então, se a verdade entrou e você tem humildade de saber que Cristo morreu por mim, você está habilitado, irmão, para batalhar pela igreja. E aí que eu estou chegando lá, tá vendo? Estou preparando vocês para entender o trabalho do Espírito Santo na noiva. Tá? Agora, eu quero mostrar também a missão do Espírito Santo através da igreja. Tá? Porque o texto diz, o Espírito e a noiva. Deus não coloca o Espírito Santo sozinho. O Espírito e a noiva. Está vendo aqui? A noiva é a agência de Deus. Veja bem. Então, a igreja faz isso através de quê? Como é que a igreja, juntamente com o Espírito, diz? Vem. Como? Eu vou explicar aqui. Eu espero que eu seja feliz na minha explicação. A igreja faz isto. Não é para ela correr, fala, venha, venha, venha. Eu não estou falando aqui de vem para a igreja. Apesar que podemos fazer. Se você confia que o pastor prega a verdade, traz seus amigos. Muitas pessoas se converteram por isto. Por ênfase de alguém que foi lá, convidou o amigo, convidou o pai, convidou a mãe, convidou os filhos, convidou os vizinhos. E essa pessoa trouxe. Tá? É tão gostoso ver pessoas chegando à igreja para ouvir a mensagem do Evangelho. Mas o que eu estou falando aqui é que o testemunho é que vai dizer isto. É a igreja continuamente dizendo, vem. Vocês estão entendendo aqui, queridos irmãos? Eu não estou falando, dizendo que é com a boca que fala. É com o modo de viver. É que há uma graça no viver do crente. De tal maneira que ele cria uma ponte. A ponte da graça entre ele e os pecadores. Para chamar. Então, nunca os crentes vão dizer, saiam daqui. A vida deles vai mostrar que há um acesso para os perdidos. Há uma canalização disto entre o homem e Deus e o homem. É isso que é o testemunho. Vamos adiante. A igreja faz isso continuamente. É de domingo a domingo. A igreja está no trabalho, na casa, em todo lugar. A igreja está compenetrada nisso. De tal maneira que todo mundo vai ver. Todo mundo vai falar, isso é crente. É diferente. Não é gritaria. Não é o vizinho passando ouvir barulho. Não é o cantarolar. Não. É um testemunho de todo mundo ver. Que sua face brilha a graça. A alegria naquilo. A igreja emite o chamado de Cristo continuamente. Porque o verbo está no presente. Vem. Onde você for, você está dizendo com sua vida, vem. Você não está repelindo, você está chamando.
Foi sempre assim que aconteceu quando Deus fez o povo dele brilhar. Conversões incríveis, tá? De crentes dando testemunho e contagiando os outros. Num mundo mergulhado de aflição, brilha no rosto do crente a graça de Deus. Obviamente, irmãos, a igreja comanda esse chamado por meio da pregação. Sempre tem os pregadores. O pregador é importante. Quando Deus retira a pregação, é um sinal de juízo. Deus aprove salvar os crentes pela loucura da pregação. Foi essa ênfase que Paulo deu na igreja de Corinto. Pregação. Quando não há pregação, é claro que Deus vai usar aqui, ali, um testemunho ali, crentes sofrendo aqui, outros se convertendo, mas o normal, a vertente de Deus, o trabalho de Deus, a canalização da mensagem dele é através de homens, profetas de Deus, pregadores chamados para esse mistério. E está faltando em nossos dias pregadores, homens que com coragem preguem a verdade. A igreja vai trabalhar junto com isso. É tão glorioso, seria maravilhoso se pudéssemos ver todos os dias a igreja aberta e pecadores chegando, pecadores clamando: eu quero ouvir, quem pode me salvar? E a pregação ecoando para todo lado. Seria maravilhoso. Vamos agora para o segundo ponto. E nesse eu quero tratar sobre a atuação individual da igreja. Porque o que nós vimos, primeiro, foi um trabalho em conjunto. O Espírito e a noiva. Mas agora individualiza. Porque Deus vai a cada crente. Está ali aquele irmão José, a irmã Maria, o irmão João, a irmã Ana. O quê? Deus está falando individualmente. Diz o que o texto? Aquele que ouve, diga: vem. Interessante. Ouvido e voz. Aquele que ouve, diga: vem. Como é isso? Eu vou passar para os irmãos aqui. Em primeiro lugar, isso está mostrando uma verdade. Eu creio que esta verdade é muito oportuna para ser tratada agora, é muito necessária. É que cada crente, ele teve o seu ouvido aberto. Ninguém vai a Cristo sem poder ouvir. Quem ouve a minha palavra tem a vida eterna. O que é isso? É que quando Deus converte pecadores, Deus abre, Deus faz um buraco, por assim dizer, no ouvido dele. Deus faz um pecador ouvir. Foi isso que Jesus Cristo tratou em João capítulo 5. Ele diz: o mundo está morto, é um cemitério, até que eu chegue. E quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Então, quando você vê alguém vindo a Cristo por causa da Bíblia, porque entendeu a salvação, é porque tem a vida eterna. Se desesperado você vê alguém correndo para a igreja, querendo ouvir, querendo com a Bíblia aberta, puxa, o Senhor está fazendo a obra, chamando perdidos das trevas para a luz. Isso é precioso. Agora, outro detalhe aqui importantíssimo é que o crente tem ouvidos para ouvir todo dia. Ele não ouviu somente naquele dia da salvação, ele ouve continuamente. Continuamente, todo dia. O ouvido dele está apurado. Deus me falou, eu li na sua palavra, a pregação eu entendi, o ensino que eu obtive na escola dominical. Essas coisas ajudam o crente, né? Ele não sabe de tudo, né?
E às vezes ele pega o quê? 5% do que ele ouviu. Mas ele está ali. Olha, foi uma bênção na minha vida. Então, ele está sempre ouvindo. E quem ouve, pode falar. Vocês já perceberam? O surdo torna-se mudo. Quem está com problema de surdez, logo vai ter dificuldade de falar. Porque não pode ouvir. Então, no mundo tem surdez. Na igreja, não. Estou falando aqui espiritualmente. A igreja é o único grupo de pessoas onde não tem surdo nem mudo. Todos podem ouvir e todos podem falar. Todos podem dizer, vem. Vamos lá. Aquele que ouve é alguém que está sempre aprendendo e apto para obedecer. Se você foi introduzido na igreja como crente, mas não gosta de ouvir, você continua surdo. Você ouviu apenas um batuque ali, não resolveu nada. Se você é um crente, você pode ouvir. Você ama a Bíblia. Você não é mais surdo para Deus. Você era surdo, mas agora não. A sua voz então, e agora eu quero que vocês entendam, a voz do crente deve ecoar constantemente, sem parar. Vem. Como assim? Eu vou tentar explicar para os irmãos. Primeiro, a casa da sua vida, ela deve estar aberta aos pecadores. A sua casa, ou a casa da sua vida, está plenamente, ou deve estar plenamente aberta para os pecadores. Então, agora vocês já entenderam o que é a casa da vida. Para explicar, aberta aos pecadores, é que você não tem sentimento de perversidade no coração. Que não há ódio em seu coração. Que não há maldade. Que há um espírito de perdão, de aceitação e de compaixão na vida. Você está lidando com seres humanos. Você é crente, você foi daquela maneira também. Você antes era perdido no pecado. Você antes nem buscava o Senhor. Você estava jogado no pecado. E agora, Deus quer que você entre com esse pensamento. Veja bem, foi isso que Jesus quis dizer aos judeus naquele tempo. Eles odiavam as pessoas que não faziam o que a lei mandava. Jesus disse, eu quero misericórdia, não sacrifício. Está vendo aqui? É mais fácil fazer sacrifício do que ter misericórdia. De compadecer pelo vizinho, de entender o problema dele, de entender as maldades dele, de entender os vícios deles, de entender a importunação e nunca ficar com raiva. Comunicar esta casa de amor com inteligência, com sabedoria. É isso que faz o crente dizer, vem. Outro detalhe, é que a mensagem deve mostrar sempre que Cristo está chamando. Tem um Senhor na nossa vida, e Ele através de nós está chamando, vem. Nós temos que falar isso para todo mundo, através de nossas vidas, comunicar com aquela simpatia de Cristo, com o altruísmo dele. Os crentes devem ser assim, uma vida de altruísmo, irmãos. A importância de demonstrar o carinho para todos, de demonstrar uma vida diferente, de justiça, de retidão, de seriedade. E em nossos dias nós estamos vendo isso. O pecado está entrando, forçando a entrar na casa dos crentes. Maldades e maldades hoje. Tudo tentando entrar. Como é que o crente vai dizer não? Aí não. Ele vai dizer não para o pecado. Mas ele vai dizer vem para os ímpios. Como assim?
é que ele vai mostrar santidade na vida, é repreensão ao pecado. E às vezes isso custa caro, porque os ímpios vêm alvoroço contra a gente. Mas a atitude deles, de santidade e pureza, está dizendo, vem. Veja bem, que quando eu me coloco com eles, rindo das maldades deles, eu perco o testemunho. Outro detalhe, a mensagem deve fazer contraste com a voz do diabo por meio das suas mentiras. É óbvio, eu estou falando aqui da verdade. Então, o crente deve pegar a verdade, acolher a verdade, guardar a verdade, pôr a verdade no coração, encher de verdade. Tudo que é verdade, se coloque como aquilo que são suas joias, só aquilo que você vai encher sua vida, sua mente, sua casa, tudo é verdade. O que eu quero dizer é que a vaidade vai embora. Veja bem, então eu tenho um carro, aquele carro tem que estar comprometido com a verdade. Um celular, uma casa, comida ali, minhas roupas, tudo que eu tenho deve estar dentro de um arsenal de verdade. Deve ser usado como verdade. Filhos, tudo. Porque senão, se eu introduzo vaidade na minha vida, acabou. Estragou tudo. Tudo tem que estar brilhando com verdades eternas. Senão Satanás entra. E ele entra com mentiras. Ele pega as nossas vaidades. Ele coloca no meio dos ímpios. Os ímpios vão derrubar a gente. Eles vão tentar procurar um meio de estragar nossas vidas. E ele faz isso. Outro detalhe. Nunca nossa vida ou nossa voz deve empurrar as almas para o abismo. Nunca. O que está acontecendo na igreja de Deus hoje é que almas, crentes, chamados crentes, estão servindo de escândalo. E se tem uma coisa que Deus odeia, é escândalo dentro da igreja. O lugar dos escândalos é no inferno, é no lago de fogo. Queridos irmãos, cuidemos para não ser causa de tropeço. Paulo cuidava com a mensagem dele, ele era meticuloso nisto. Ele diz para que nossas vidas não sejam atrapalho para o Evangelho. Então hoje o que está acontecendo? Maldades dentro da igreja. Então o povo lá fora não acredita, enquanto a igreja não for pura. A voz também deve emitir graça, compaixão, amor sincero, prontidão para mostrar como foi que Cristo chamou das trevas. Inclusive Pedro fala sobre isso. Ele fala com calma, com paciência, com mansidão, mostrando lá fora como foi que Cristo atuou na nossa vida. Foi sempre assim. Hoje não é isso. Há uma correria para o mundo, as ocupações com o mundo, que esse é o serviço do pastor. O pastor é pago para fazer isso. Não, é toda a igreja. Ela é agência de Deus. Digo mais, queridos irmãos, que a vida de oração e intercessão deve levar a pessoa, a igreja, a buscar de Deus esse dom de amor. O dom do amor. Tem alguns crentes que têm o dom do amor, o dom da misericórdia. Mas cada crente deve buscar esse dom do amor. Como é que eu posso ser paciente? Como é que eu posso ser benigno? Como é que eu posso ser altruísta? Um cavalheiro. O mundo está lutando para perturbar isto, tirar esse elemento das virtudes de Cristo. Querida igreja, o nosso Senhor é homem perfeito. Então nós pegamos dele essas qualidades de perfeição para nós. Por que não? Fazemos isso em oração. Senhor, eu quero ser igual a Ti, semelhante a Cristo. É o viver nosso. Então, quando há isso, nós começamos a emitir esses sinais
da glória de Cristo, nós nunca vamos ficar arrogantes. Não, vamos nos humilhar, porque é a obra de Cristo em nosso meio, em nossa vida. Então, que tudo que o crente tem possa ter a mesma voz, dizendo: vem. O que é que nós estamos querendo dizer a todos? O nosso convite, o convite da igreja, é o seguinte: vem para a luz da revelação bíblica. Nós não queremos pregar uma teologia diferente. Nós não queremos pregar o ensino da nova era. Nós estamos chamando pessoas para ouvir a verdade. Vem ouvir. Eu quero perguntar: você ama a Bíblia? É um livro seu? Você quer que todos conheçam a palavra de Deus? Então, o chamado vem é para isto. Vem ouvir. Deus fala pela palavra dele. Segundo lugar, vem para longe de Satanás. Nosso interesse é que os bêbados saiam daquilo, as prostitutas deixem esse caminho, os adúlteros infiéis, os drogados também, aquele idólatra ao seu lado, aquele homem que ama o dinheiro, que vive disso, o que vive iludido neste mundo. Nós estamos dentro de uma missão incrível para ver pecadores sendo tirados. Quando nós olharmos para todo lado, nós devemos ver com os olhos da fé o cativeiro. Olha aquele homem ali, ele é rico, escravo do pecado. Então nós não devemos deixar de lado nenhum deles. Não devemos olhar com compaixão para o bêbado, mas para o vizinho, que é um homem religioso, olhar com outros olhos. Não, nem para classes sociais. É para o rico, para o pobre, para o culto, para o ignorante. Todos estão na mesma condição. Vem, vem. Outro detalhe, vem para um ambiente de amor, de perdão, de paz. E a igreja deve estar trabalhada para isto, nesse ambiente, onde um ajuda o outro. A igreja é um grupo de soldados, recebendo os novos na fé, como recebe uma criancinha, cuidando com carinho, com amor, com zelo, para que ela seja guardada e amparada e cresça ali. Outro detalhe, vem também, a porta do paraíso está aberta. Vem, você vai entrar no céu. Cristo salva o perdido e há lugar para todos. Você não vai falar assim: puxa, há lugar só para os eleitos. Não, para os pecadores. Se você vê, quando Deus opera, Ele opera na vida de pecadores. E quando o pecador entende sua situação, é essa alma que Cristo veio salvar. Convida, enche. Foi assim que Jesus falou naquela parábola. Vai para os becos, para as ruas, para os lugares todos. E enche, traz todo mundo, pega todo mundo, assim como quer dizer, na força, e traga para lotar a minha casa. E também, lembramos bem, não há preconceito da parte do Salvador. Não há. É um Salvador de todos. Ele veio buscar e salvar todos os que o invocam de todo o coração. E em terceiro e último lugar, para quem a mensagem é dirigida? Agora vocês vão olhar o texto. Eu não saí do texto, tá vendo? Primeiro eu mostrei o Espírito e a noiva. Depois o trabalho individual. E agora, veja o que diz. Ao que tem sede. Veja bem, começou com quem? Com um coletivo. O Espírito Santo e a noiva. Depois individualizou. Quem tem sede? Aí é o crente individual. Agora ele vai aos perdidos. E olha o convite de Deus. É incrível o convite. Interessante. Eu falei de todos aqui, né? Eu falei para convidar todos. Mas agora, a mensagem é dirigida a quem? O que Jesus tem para oferecer? Hoje, o convite é: vem que Deus vai mudar a sua vida.
Vem que Deus vai te dar coisas maravilhosas. Tem charlatões para todo lado, chamados de pastores e missionários, aproveitando a ignorância do povo, mentindo para eles, visualizando o bolso deles e a bolsa das mulheres. São ladrões disfarçados, porque rouba, prometendo o quê? Uma vida melhor, enganando, uma vida melhor aqui. Deus não tem isso. Deus não tem essa provisão. O que ele diz? Ao que tem sede. Olha o que a Bíblia está falando. E, queridos irmãos, ninguém vai entender isso se essa verdade não chegar ao seu coração. Incrível. Você já passou sede? Já viu a necessidade que o corpo tem de água? Dizem que alguém pode passar uma semana ou mais sem comer nada. Mas você não pode passar 3 dias, dependendo do clima. Você não pode passar um dia sem água. Você vai morrer. Então Deus utiliza isso para mostrar que tipo de pecador Ele chama. Ele diz: quem tem sede, venha. Olha que convite. Eu dou louvores a Deus por esse convite. Porque Deus está chamando os sedentos. Ele está dizendo: tem água para a sua sede espiritual. Eu vejo hoje, Satanás está enganando tantas pessoas com refrigerantes, colocando açúcar e dando para o povo. Ele faz isso usando pregadores perigosos, falsos mestres, falsos profetas. Mas Deus não tem outra coisa. Ele diz: é a água da vida. Aqui em Apocalipse, ele fala sobre isso. No capítulo 22, versículo 1. Nota: Deus me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus. Está vendo? O que é isso? Nós vemos também em Ezequiel, capítulo 47. O rio, que no começo você vai andando nele, ele é rasinho, mas depois ele fica, se você não passar nada, você vai afogar. É uma ilustração daquele rio glorioso, que sai do trono de Deus, para saciar a sede. Está vendo como o rio é a linguagem figurativa? Rio não seca. Se você olhar para o rio que passa aqui perto de Ribeirão Preto, o Rio Pardo, está ali, as águas sempre correntes. Deus está dizendo: tem água. Se Ribeirão Preto, com mais de 800 mil pessoas chegarem com sede, correndo ali para o rio, todo mundo vai saciar, dá uma limpada na água e vamos dizer assim, ferve a água, todo mundo bebe. E para entrar no céu, e para salvar o perdido, o que é que Deus tem? A água pura e cristalina. O que significa a alma ter sede? É necessário explicar. Eu não estou tratando de sede física, eu estou tratando da alma. Eu vou mostrar. Em primeiro lugar, a alma, quando ela está com sede, ela se sente ressequida lá dentro. A linguagem é mostrada no Salmo 32. A linguagem de ausência de água é como uma terra onde não chove, não recebe chuva. Eu já vi isso no Nordeste. Eu com minha esposa e 2 filhos meus passamos por lá e vimos a terra rachada, falta de água. É assim que a alma fica. Quando ela está ressecada lá dentro, a alma fica deprimida. Não há alegria lá dentro. Não há vamos dizer, nada de amor lá dentro. Não há sentimento de perdão. Tudo que tem lá dentro é
espinhos e abrolhos. E o ambiente onde a alma está é um ambiente ferino, com palavras, com coisas maldosas que saem da boca, com atitudes perigosas e violentas. O mundo é assim, queridos. Quando as pessoas querem sentir felizes, elas vão num bar, elas vão atrás dos seus amigos, eles vão tomar cerveja, vão para um campo de futebol, vão para os bailes. Por quê? A alma está ressequida lá dentro. É isso que traz depressão, angústia interior. Deus está convidando pecadores assim. Para onde irei? Eu não tenho satisfação, eu não tenho alegria. É a alma está com sede, venha. A busca não é pelo pastor da igreja, não é por aquela igreja, nós não temos nada para salvar. É pelo Senhor Jesus Cristo, a água da vida. Outro detalhe é que a alma ressequida, ela está com a consciência pesada, ela está com culpa, o medo, a escravidão. Tudo isso mostra que a alma sofre na sequidão lá dentro. Então, queridos, tudo ao redor sofre quando essa sequidão atormenta a alma. Quantas pessoas eu tenho ouvido até de pastores que se mataram, crentes assim. Eu não posso entender se não acharam em Cristo a água para nunca mais ter sede. O crente não tem sede, porque bebeu. Jesus disse o quê? Quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Nossa água aqui, todo dia aqui em Ribeirão Preto, especialmente no calor, temos que ir diretamente ali no pote, por assim dizer, né? Vamos lá no filtro e bebemos água. Mas aqui a Bíblia está falando de uma água que vem do céu para nós, vem do coração do Senhor. É a água do perdão dele, da justiça dele, dessa tão doce salvação, dessas maravilhas da tão grande salvação. Então Cristo, ele convida todos os que têm sede. Meu amigo, você tem sede pela verdade. Sede. Você chega assim eu quero conhecer a Bíblia, eu quero conhecer a palavra de Deus, eu quero conhecer a verdade. Quem é o Salvador? Quem é a salvação? Como eu posso ir para o céu? Isso é um tormento de alguém que está querendo beber dessa água. E tem água. Se todos os pecadores de Ribeirão Preto, todos, tiverem sede de Cristo, pode vir. Tem salvação para todos. Olha, queridos irmãos, Cristo está chamando quem tem sede. Qual é o problema da multidão hoje? Está todo mundo correndo para as águas sujas e imundas. Está todo mundo querendo abrir um buraco, como faziam os judeus, abrindo cisternas para ver se acha uma água diferente, quando o Senhor está chamando. Então, a porta está aberta. O rio que nunca seca dali pode chegar e beber. Tem lugar para todos. Então eu quero convidar você. O convite está aberto, vem. Jesus não está dizendo vai embora daqui. Ele não faz isso agora. Ele está dizendo vem. A mensagem está chamando. Tem pecadores? Tem. Onde tem? Pode vir. Tem salvação para todos. Vinde a mim. Quem tem sede, venha. Beba da água para nunca mais ter sede. Vem, meu amigo. Jovem, homens, mulheres, ricos, pobres, não importa. A alma é igual. Vem para Cristo. Pode beber dessa água para nunca mais ter sede. Esse é o trabalho da igreja na terra. Ela veio para esta missão com o Espírito Santo, com a palavra de Deus. E que o Senhor tome esta palavra aos nossos corações.